Olá meninas, tudo bom? Aqui é o Winton Morris, mais uma vez eu tô aqui com a minha assistente maravilhosa que vai ajudar a gente hoje. E no vídeo de hoje eu vou estar conversando com vocês sobre fibras, tá? Essa é uma questão assim que as meninas sempre levantam, sempre me perguntam. Essa é a segunda vez que eu estou fazendo esse vídeo, porque o primeiro vídeo que eu fiz eu não salvei, então já era, foi pro espaço. Mas eu tô aqui refazendo esse vídeo para explicar para vocês quais são os principais tipos de fibra que você pode encontrar, quais são os prós e os contras, né, dessas fibras também. Então, se você está interessada, fica nesse vídeo, já pega ali o seu caderno, faz as suas anotações, porque vai ter muita informação legal para você. Primeiramente, antes da gente começar a falar sobre isso, nós precisamos entender que o Brasil não fabrica fibras sintéticas. Então, todas essas fibras sintéticas, todas essas laces e wigs que não são de cabelo humano, provavelmente estão vindo de outros países, tá bom? Mesmo que uma wig seja confeccionada no Brasil, provavelmente aquela fibra foi confeccionada em outro lugar, tá bom? Com isso em mente, a gente tem que entender a seguinte questão, que se você, como vendedora de lace, tem aí no seu bolso 15 mil reais, você pode entrar em contato com uma fabricante, tá, de fibra e de laces do exterior, né, provavelmente da China ou do Japão, da Indonésia. Você pode criar ali com eles a sua própria marca, né, a sua própria logo, suas próprias nomenclaturas. Então, com isso em mente, e isso é já relatando algo que acontece no Brasil, muitas pessoas, né, têm as suas próprias marcas no Brasil. Eu não vou entrar aqui em detalhe, não vou mencionar essas marcas, porque eu também não quero ter um processo na justiça. Então, eu não vou mencionar elas, mas essas marcas contactam essas fábricas no exterior e elas falam assim: olha, a minha marca é a Gata Black, essa é a minha logo e eu quero que esse produto, eu quero que isso esteja escrito no card, no cartão desse produto. Então, se eu quiser, hoje eu posso entrar em contato com uma empresa na China, eles vão produzir aquele cabelo telado, aquele cabelo orgânico, aquelas wigs, e eles podem criar o cartão que eu quiser. Então, se eu quiser que aquele cartão fale que aquele produto é Human Hair Blend, eles vão fazer aquele cartão escrito Human Hair Blend, fibra sintética, fibra futura, ou então eu posso criar, né, uma nomenclatura diferente para uma fibra, que é o que está acontecendo hoje, né? Se você for numa loja de cabelos orgânicos, você vai ali ver Human Hair Feel Fibra, fibra Futura Premium, fibra premium de luxo, fibra de proteína japonesa, fibra de cetim, fibra de aquele outro material, qual o nome? Veludo, fibra de veludo também já vi. Então, assim, as pessoas podem criar, né, esses tipos de nomenclaturas diferentes que muitas vezes elas estão todas feitas na mesma fábrica, são todas feitas pela mesma indústria, né? Mas essa é uma questão de marketing. Então, você precisa entender isso. Quando eu falo das fibras americanas, eu falo com propriedade porque não só eu trabalho há muito tempo com esses tipos de fibras, mas também todos esses produtos eles vão vir com card. E aquele card, ele vai estar ali classificado qual é o tipo de fibra que aquele produto foi feito, foi construído. Então, eu tenho ali a certeza, né, daquele material que foi construído para aquela lace, tá bom? Então, com isso em mente, vamos passar agora para a segunda parte. E segundamente, outra coisa que você também precisa entender é que o que faz uma fibra ser boa ou ruim, né, é a habilidade, é a resistência, né, do uso. Então, às vezes você pode ter uma fibra que é feita de Canecalon, uma fibra que pode ser feita de fibra futura, de fibra premium, não importa. Mas dependendo do tamanho da peça, dependendo da cor e da ondulação, né, isso vai determinar a vida útil daquele produto. Então, já começando aí falando sobre vida útil e começando a falar sobre essa questão de fibras, eu vou tratar da fibra de Canecalon. Então, esse termo Canecalon
você provavelmente já escutou, é o mesmo tipo de material que também é feito aquele cabelo jumbo, aquele cabelo de dread falso, né? Aquele cabelo de crochê. São todos feitos dessa fibra Kaneka-Long. A única diferença é que aquele Kaneka-Long que é usado para fazer o cabelo de trança, ele é um Kaneka-Long cru, ele é sem um encapamento, tá? As fibras de Kaneka-Long geralmente são feitas de derivados plásticos, né, como PVC ou PET. Sim, PET, aquele mesmo material que é utilizado para fazer garrafas, né, e outros recipientes plásticos também pode ser usado para fazer as fibras. Só que os fabricantes, na hora de fazer uma fibra para colocar numa wig ou numa lace, eles vão encapar, né, aquele Kaneka-Long para ele ter uma resistência maior de calor, uma resistência maior de uso, tá bom? Essa peça que está aqui atrás de mim, ela é uma peça um pouco antiga, ela é uma peça da marca Bobbi Boss, tá? E ela é feita de Kaneka-Long, tá bom? Olha só, o Kaneka-Long, ele tem aí como vantagem, né? Qual seria os pros do Kaneka-Long? Número 1, ele é uma fibra fina, né? Então ele não é uma fibra muito grossa. Número 2, ele é uma fibra super leve. Então, além dela ser fina, ela é super leve. Número 3 é a disponibilidade de cores. Você pode fabricar esse tipo de fibra de uma variação imensa de cores, tá bom? E um equivalente, uma nomenclatura equivalente a esse que chamamos aqui de fibra de Kaneka-Long, no Brasil seria a fibra orgânica. Então, a fibra orgânica, eu não posso aqui te atestar de 100% que ela é feita de Kaneka-Long, mas na minha experiência ela se aproxima mais, né, do material de Kaneka-Long encapado. Então, Kaneka-Long encapado, esses são os pros. Então você pode ter uma variedade grande de cores, super leve e também super fina. Em relação à aparência desse cabelo, isso vai ser determinado pelo tipo de cor. Tá? Então, nesse caso aqui, é uma peça da Bobbi Boss. Então, eles mesclaram vários tipos de fibras de cores diferentes. Então, eu tenho a fibra 6, 613, 27 e 30 e faz essa mesclagem, essa cor muito bonita, né? Que tem aí um brilho pouco. Tem ainda um brilho. Você consegue ver aí, ó, no ring light, que ela tem sim um brilho. E dependendo da cor, né, se essa peça aqui fosse, por exemplo, num B, na cor 4, ou numa cor 27, ela teria um brilho muito grande, né? Então, por isso que eles se preocuparam aqui nessa peça em fazer essa mesclagem. Uma coisa que não é tão legal, né, aí os contras, então, da fibra de Kaneka-Long é o brilho. Dependendo da ondulação e dependendo da cor, você vai ter aquele brilho reluzente mesmo, tá bom? Principalmente se ela for lisa e preta, você vai conseguir ver assim de longe que ela está refletindo mais do que a luz do sol, tá bom? E um outro ponto também que é negativo do Kaneka-Long é a durabilidade. Ele não dura tanto, porque ele não é resistente a calor, né? Então, se ela fosse assim, uma peça mais longa, por exemplo, e ela estivesse aqui sempre em contato, né, com as minhas costas, com o calor do meu corpo, com o tempo ela iria enrugar, ela iria ali ficar mais áspera, né? Então aí uma dica, se você tem uma peça de Kaneka-Long ou de orgânico, é que você pode estar aí usando alguns produtos, né, com óleos de preferência não minerais, então óleo de coco, óleo de argan, nas pontas, tanto para desembaraçar, né, quanto também para tá diminuindo aí esse entrelaço que essas fibras acabam fazendo com o decorrer do tempo, né? Mas com tudo isso, essa peça aqui eu iria recomendar para qualquer pessoa, porque ela é uma peça pequena. Então, apesar da fibra dela não ser de maior qualidade, ela ainda é uma peça que vai ter uma durabilidade muito grande por causa do tamanho dela, tá? Então, se você compra uma fibra orgânica, tenha isso em mente. E também a resistência de calor do orgânico não é tão grande. Ele tem sim uma resistência a calor, você pode passar uma chapinha, talvez aí nos 160, 170 no máximo, um secador, tá? Mas essa fibra ela não resiste muito ao calor, tá? Então essa daqui é o Kaneka-Long encapado, tá bom? Então vamos para a próxima.
A fibra de Canecalon, ela já é utilizada há muito tempo na construção de wigs, desde aí dos anos 70, tá? Então, com o tempo, com o passar do tempo, é claro que essas marcas, essas empresas decidiram fabricar, né, outros tipos de fibras que fossem de uma resistência maior, que tivessem um brilho menor, né, e uma durabilidade maior também. Esse é o principal questão. Então, lá nos anos 90, eles criaram a fibra Futura. A diferença da fibra Futura para o Canecalon é a construção química. A fibra Futura, para ela ser uma fibra Futura, ela tem que ser feita de poliéster. Isso mesmo, poliéster. O mesmo material que é usado em roupas, em shorts, né, na indústria aí, de tecidos. Então, a vantagem da fibra Futura, uma das vantagens, um dos pros, é a durabilidade, tá? Número 2, o segundo pro, também é a variedade de cores. Eles conseguem produzir a fibra Futura literalmente em qualquer cor imaginável, tá? E aí, uma terceira questão, benefício da fibra Futura é a resistência que ela tem. Então, ela tem uma resistência a calor muito grande. Você pode usar aí de 180 até 200 graus, que ela não vai queimar, ela não vai derreter, tá? Na sua chapinha. E uma outra questão também é que a fibra Futura, ela segura o cacho muito bem. Então você vai ver aí nas marcas americanas cabelos ondulados e cabelos cacheados, que muitas vezes eles vão utilizar a fibra Futura por ela ter essa habilidade de segurar ali naquele cacho por muito tempo. O que eu tô querendo dizer? Eu tô querendo dizer que se você tem uma fibra cacheada de Canecalon, né, com o tempo ela vai ficar com uma ondulação diferente. Mas se você tem um cacheado de fibra Futura, a possibilidade daquele cacho durar muito mais, né, vai ser com a sua fibra Futura. Outra questão também da fibra Futura é que ela tem menos brilho e ela tem uma aparência de cabelo humano, um cabelo assim bem grosso, um cabelo bem forte e saudável. Então você vai ver que a fibra Futura ela é um pouco mais grossa, né, no denier. Quando eu falo de denier, eu estou falando da grossura ali da fibra. Então, por ela ser um pouco mais grossa, né, ela tem aí todos esses benefícios. E também ela é perfeita para se fazer um tic-tac, para se fazer um aplique, tá bom? Porque ela vai aí se mesclar muito bem com o cabelo humano, tá bom? Então é uma fibra muito boa, eu gosto muito da fibra Futura, porque também ela tem um brilho bem mínimo, mínimo mesmo. Mas aí a gente vai entrar aqui dentro de outra questão muito polêmica, tá bom? Como eu disse para vocês, a fibra Futura, ela foi fabricada, foi pensada aí nessa questão, né, para ela ser uma fibra de durabilidade maior, tá? E aqui nos Estados Unidos, existe uma regra para qualquer produto de fibra Futura, é que eles têm que ter o selo Futura. Esse selo Futura significa que ele foi feito, né, por essa fábrica. Tem uma fábrica que tem a patente desse material, né, do material Futura, que fornece para todas as outras marcas aqui nos Estados Unidos. Então eu vou mostrar para vocês aqui, ó, a logozinha, tá vendo, ó? É um F cursivo Futura. Então, sempre quando você comprar os produtos aqui nos Estados Unidos, você vê esse Futura escrito de rosa com letra cursiva, é porque tem aí esse selo de garantia que esse é um material feito, né, por essa indústria. Essa daqui é um cabelo da Sensational, né, um cabelo para fazer entrelace, para fazer qualquer coisa. E aí, esse cabelo que está aqui atrás, ela é da Money Concept, que é de outra marca, mas o selo Futura não muda. Ó, vou mostrar aqui, tá vendo? Ó, o selo Futura, escrito do mesmo jeito, com as mesmas cores, tá bom? Então, você vê esse selinho rosa, cursivo, Futura, você sabe que é da fibra Futura, tá? Então, ela é super fosca, super interessante. Agora vamos falar sobre as partes que não são tão positivas sobre a fibra Futura. Por ela ser uma fibra mais grossa, as peças de fibra Futura são mais pesadas, tá? E dependendo aí do fabricante, dependendo da quantidade, né, de telas que eles colocam, pode ser uma peça bem pesada mesmo, tá bom? Eu já vi half wigs, já vi wigs, principalmente lisas e onduladas,
que tinham assim quase o duplo, né, do peso de uma outra wig do mesmo tamanho de uma fibra premium, tá bom? Então esse é um dos contras, tá? E também um outro contra é a questão de produtos. Por ela ser feita de poliéster, né? Então você tem que lembrar aí de todos os materiais que você tem na sua casa de poliéster, talvez aquela calça tactel, né? Ela não absorve produto, tá? Então se você vê aí alguém vendendo a fibra futura, dizendo que é fibra futura, que vai absorver creme, que vai absorver isso e aquilo, não, ela não absorve, tá? Ela vai sim ficar mais manuseável, né? Então se eu jogar aqui um creme, por exemplo, ou um gel de cachos, eu vou conseguir desembaraçar a fibra melhor, eu vou conseguir dar talvez um look um pouco molhado, né? Para a fibra, mas aqueles resíduos vão ficar ali na parte superior da fibra, porque ela não absorve nenhum tipo de água, nenhum tipo de mousse, tá? Então, quando eu tenho que desembaraçar as minhas laces de fibra futura, eu não gasto dinheiro com produtos de cabelo ou produtos para fibra, não. Eu pego o meu amaciante com a água, né? E o amaciante vai ser suficiente ali para lubrificar de uma certa forma aquelas fibras e eu vou poder desembaraçar e vou poder talvez ali retornar à ondulação original, tá? Se eu colocar ela aqui dentro de um balde com amaciante, com um pouquinho de amaciante, não vai fazer muita diferença, ela vai ficar só cheirosinha. Mas se você pegar uma quantidade boa de amaciante e desembaraçar ela, você consegue sim desembaraçar, consegue aí manusear essa fibra bem melhor, tá bom? Então essa daí é a fibra futura. Se vocês tiverem aí alguma sugestão, alguma pergunta sobre esse tema de fibra futura, é só colocar nos comentários, porque eu sei que muitas fábricas do AliExpress vendem outros tipos de fibra, né, com a nomenclatura de fibra futura. E também já comprei produtos no Brasil de marcas brasileiras que eram de fibra futura, mas na verdade não eram, né? Então, essa é a fibra futura. Vamos para a próxima. Como eu falei para vocês, as marcas começaram a se inovar, começaram a testar materiais diferentes. Então, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, eles criaram as fibras premium, tá bom? E nota aí que eu falei fibras premium, tá? Porque existe mais de um tipo de fibra premium. E existem duas coisas, basicamente, que classificam, tá, as fibras premium. Fibra premium, ela pode ser feita literalmente por qualquer fábrica, qualquer fabricante, né? Mas para ela se chamar fibra premium, ela tem que ter aí essas duas qualidades. Número um, ela é feita de moda acrílica, tá? Então, ela é feita pode ser feita tanto 100%, né, ou ali a mistura de outros materiais. Alguns fabricantes vão colocar poliéster, vão colocar materiais aí usados também no nylon, né, junto com aquela fibra. Então, eles, dependendo do fabricante, dependendo da marca, eles vão ter uma receita, né, basicamente diferente para fabricar aquela fibra. Então, para ela ser premium, ela tem que ser feita aí com moda acrílico, né, que é um material plástico, e também ela tem que ter uma alta resistência a calor. Então, comparada com todas as fibras, a fibra premium ela tem uma resistência altíssima a calor. Então, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que se eu pegar essa peça aqui, passar chapinha nela hoje e amanhã fazer um babyliss e depois de amanhã alisar ela de novo, ela ainda vai resistir muito bem, tá, a toda essa manipulação de calor. Além disso, ela é uma fibra super fosca, tá? Essa era um outro intuito, né, da mistura desses materiais plásticos, era para fazer ali uma fibra mais fosca possível, tá bom? Então, como é que você identifica a fibra premium, né? Porque tem, como eu falei, qualquer um pode colocar qualquer tema, qualquer nomenclatura, né, na sua marca. Mas a fibra premium, basicamente, ela é super leve comparada com a fibra futura, né? E ela vai ser também fosca. Então eu tenho aqui vários pontos de luz e você tá vendo aí que ela não tem nenhum brilho, né? É uma fibra super, super fosca. E uma outra coisa também é que o denier, né, a grossura dos fios da fibra premium é da mesma grossura do cabelo humano. Então é extremamente fina,
né, a grossura aí das fibras premium. Então, se você compra dos fabricantes americanos, você vai perceber aí que eles podem usar alguns tipos de nomenclaturas diferentes, né? Uma das nomenclaturas, por exemplo, que a Sensational usa é 100% premium fiber, né? 100% fibra premium. Já a Bobbi Boss, ela usa premium synthetic, premium synthetic, ou seja, o cabelo sintético premium. E para você distinguir aí se uma peça é feita de fibra sintética premium ou não, você vai olhar na etiqueta do material, tá bom? Então você vem aqui na etiqueta, olha só, e aqui vai estar escrito, feito na Indonésia, deixa eu virar pro lado de cá, ó, Premium Synthetic Made in Indonesia, tá? Feito na Indonésia. A maioria das marcas aqui dos Estados Unidos deixaram aí essas fábricas chinesas, né, o que eu tenho percebido nos últimos anos, e eles têm transferido a produção de materiais sintéticos para a Indonésia. Eu não sei o que tem lá na Indonésia, não sei, talvez o custo, né, de fazer esses materiais é menor, mas ultimamente todas as nossas perucas têm sido feitas, têm sido fabricadas e costuradas na Indonésia, tá bom? Então a fibra premium aí, então, uns benefícios ela não vai ter um brilho, quase não vai ter brilho nenhum, tá? Ela também pode ser feita num spectrum diferente de cores. Ela vai ser feita, né, de diversos tipos de materiais, então ela vai ser aí um composto, né, de materiais. E também ela tem uma resistência muito alta a calor, tá bom? E aí uma outra coisa também da fibra premium é que dependendo do fabricante, dependendo da forma em que a fibra é feita, ela pode, eu não gosto de dizer que ela adere a creme, mas ela tem realmente um look molhado. Então, se eu pegar essa fibra aqui e colocar ela em água, você vai ver que os cachos eles vão ceder, né? Eles vão ficar ali um pouquinho lisos, né? Da mesma forma com que um cabelo humano ficaria. Então, assim, até nessa questão, né, da água, do produto, do óleo, ele tem aí aquele look, aquele toque mesmo de cabelo humano. Eu vou molhar essa peça aqui e aí eu vou voltar para vocês verem, né? Olha só, ela tá com os cachos assim, né? E talvez por ela ser uma fibra tão fina, né? Só dela ter contato com a água, ela já tem ali aquele look molhada. Então eu vou molhar essa daqui e já volto. Aqui com a lace, ó, esse lado aqui está molhado, tá vendo? Você percebe que aqueles cachos, eles cederam, ó. Esse lado aqui está seco e esse lado aqui ele está molhado. Então, ó, o cabelo fica pesado, ele incorpora mesmo a água da mesma forma aí, bem similar, né, de um cabelo humano, por causa do denier, por causa da grossura daquela fibra, tá bom? Então aqui, ó, cacheado seco e aqui molhado. Então ele vai ter essa aparência aí de cabelo molhado, tá bom? Uma outra coisa que a gente tem que manter em mente é em relação às cores. Então, às vezes o mesmo material de cores diferentes ele vai ter um aspecto mais ou menos sintético. Ou então, o que você está falando? Olha, eu vou mostrar aqui nessa lace, que ela é uma lace que tem 3 cores. Na parte de cima, eu tenho ali a cor 4. E aí, chegando aqui no meio, eu tenho telas na cor 27, né? E aqui no fundo, eu tenho um loiro claro, mesclado, né? No 613. E aí, o que acontece aqui? Essa cor mais escura, ela tem um aspecto de cabelo hidratado, ela tem um aspecto de cabelo mais saudável, né? Apesar de ser um cabelo sintético. Quando eu chego numa tonalidade mais clara, e essa daqui é uma fibra futura, eu tenho aí uma impressão de cabelo mais seco, de um cabelo mais áspero, tá? E aí quando eu venho aqui pro cabelo super loiro mesmo, super claro, essas cores claras, mates, cores brancas, né? Loiro 613, ele é um loiro bem seco,
bem seco mesmo. Ele tem um aspecto, tem um toque de cabelo seco. E isso é pela seguinte questão. Esse cabelo loiro aqui, ele é bem fino, né? Para ele ter essa transparência, para ele ter essa aparência de cabelo humano. Porque se ele fosse muito grosso, ele não teria um aspecto de cabelo loiro, eles teriam que colocar ali várias camadas de materiais. Então, para ele ter um aspecto mate, para ele ter um aspecto sem brilho, eles fazem os cabelos loiros mais finos, né? E os cabelos mais escuros, quanto mais escuro, né, mais grosso, mais encapamento esse cabelo vai ter, tá? Então, você pode ter aí, vou dar um exemplo aqui muito claro, que é a lace Every 3, né? Every 3 é da Outre, uma marca maravilhosa. Na cor chocolate, na cor cinnamon, nas cores escuras, ela tem um toque muito, muito macio de cabelo hidratado. Quando você pega ali uma cor loira, no loiro champanhe, que é um loiro mais claro, você pode perceber no toque que aquela fibra ela é um pouquinho áspera, né? Então isso você vai encontrar em todos os tipos de fibras que são de cores mais claras, tá bom? Então sempre tenha isso em mente. Você vai ter ali o mesmo modelo, mas dependendo da cor, você vai ter um toque diferente, né? Porque esses fabricantes estão aí pensando na questão visual do cabelo, né? Se eles fizessem aí uma fibra loira muito escura, ela seria muito brilhante, então ela teria um aspecto muito sintético, né? Então, nas laces americanas, tenha isso em mente. Quanto mais clara ela for, mais um toque áspero ela vai ter, tá bom? Agora vamos falar de outra questão também muito importante. Essa lace aqui é a lace Vice, né? A gente tem aí ela disponível. Ela é da marca Sensational, né? Essa daqui é a minha mesmo, de uso, que eu peguei pra mim. Ela tem assim uma repartição maravilhosa, se você quiser dar uma olhadinha lá no site. E ela é feita de 100%, olha, tá bem aqui? 100% premium fiber, feito na Indonésia, tá bom? Esse cabelo, ele é um cabelo gigantesco, literalmente. Se eu esticar aqui, ele vai ter aí talvez quase 90 centímetros, né, esticados. Essa é uma fibra premium. Você pode ver aí pelo vídeo que ela é uma fibra super fosca, uma fibra muito saudável, né, maravilhosa. Mas só que, apesar dela ser premium, apesar dela ser maravilhosa, apesar dela ter essa ondulação perfeita, por causa do tamanho dela, aqui nas pontas, ó, não sei se vocês vão conseguir ver, mas nas pontas ela tá ficando um pouquinho áspera. Tá vendo? E aí você fala assim, mas por quê? Por que isso acontece com as fibras premium, ou as fibras futura, ou qualquer tipo de fibra? Bom, esses tipos de fibra, como eu falei, ele tem um encapamento, né? E é esse encapamento que permite com que essa fibra aceite calor, né? E seja uma fibra resistente. Então, se você tem uma lace, se você tem uma wig, se você tem um entrelace, que ele é longo, né? Ele está ali sempre em contato com a sua pele, que é quente, né? Em contato ali com a sua cama, em contato com o seu colchão, com o sofá, com a cadeira onde você senta, né? Ela vai perder esse encapamento, né? Aos poucos, e ela vai ficar um pouquinho áspera, né? Nas pontas. Então, se você quer uma lace para uso diário, tá? Eu estou falando isso daqui não é porque eu estou sendo chato nem nada disso, mas é porque eu quero que o seu dinheiro também valha a pena, né? Se você quer uma lace para uso diário, seja ela cacheada, lisa, o que for, que tem uma durabilidade maior, você sempre vai comprar uma lace que vai bater aqui, ó, na sua região do peito. Qualquer lace que é maior do que isso, você vai estar correndo o perigo daquela lace ficar muito embuchada nas pontas, tá bom? Independente do material, né? A diferença que o material vai fazer é só a possibilidade de você restaurar, né, aquela lace. Então, uma lace de caneca long embuchou ali nas pontas, você vai ter que provavelmente cortar ela, né, ou jogar fora.
De fibra futura você consegue restaurar ela. De fibra premium também você consegue restaurar. Em outro momento eu vou fazer outro vídeo falando sobre os cabelos de Human Hair Blend, né? E também cabelos humanos e as nomenclaturas, tá bom? Mas por hoje é só. Se você gostou desse vídeo, por favor, dá o seu like, comentário, segue a gente, tá? Nas nossas redes sociais. E se você nunca teve uma lace americana, nunca teve uma wig americana, eu te convido a entrar no nosso site, tá bom? E tá comprando uma, experimentando, tendo as suas experiências, vendo, tocando e tendo aquela experiência, né, maravilhosa que as laces americanas podem te proporcionar, tá bom? Então, um beijo, é só isso e até a próxima.